Em nome do Senhor Jesus, meus queridos, nós estamos já há algumas quarta-feiras falando sobre vós sois o sal da terra. O sal, como já aprendemos já algumas quarta-feiras já passada, nós falamos um assunto sobre a capacidade do sal, capacidade de preservação, capacidade de penetração, capacidade de purificação, capacidade de ser agradável, capacidade de envenenamento, que tem poder de matar, também as coisas ruins, as coisas más da nossa vida. E hoje a letra F, nós começamos quarta-feira na letra F, falando sobre a nossa capacidade de promover. O sal tem a capacidade de promover, O sal ele tem o poder de criar sede nas pessoas, A pessoa come uma comida, não precisa ser salgada, mas temperada, dali a pouco ele tem que beber água, dar sede e tudo mais. Nós temos que promover, a sede de Deus na vida das pessoas. Jesus um dia disse: no nosso interior fluirão rios de água viva. João 7, 37, 38. Isso é quando nós somos sal da terra, quando nós somos sals na mão de Deus. Quando nós vivemos como cristão, quando nós vivemos como os cristãos devem viver, aí sim vai fluir rios de água viva, que nós devemos viver como o cristão deve viver. Ou seja, nós vivemos uma vida separada do mundo, nós vivemos uma vida separada das coisas, da influência do mundo, das coisas que o sistema mundano oferece para as pessoas. A igreja vive separada, a igreja vive distante, Por quê? Porque ela é sal, ela tem que promover a graça de Deus na vida das pessoas. Quando nós levamos o convite de Jesus a sério e vivemos certos, olhamos certo, agimos certo, falamos certo, cultuamos certo, vestimos certo, etc., então nós temos a capacidade de criar sede de Jesus no coração daqueles que nos rodeiam. Mas para isso, eu sendo sal, eu tenho que viver, ou seja, eu tenho que viver certo, olhar certo, agir certo, falar certo, cultuar certo, vestir certo, e assim por diante, para me provocar sede nas pessoas de conhecer quem é Jesus, de conhecer quem é o Salvador da nossa. Como a sua vida mudou? Eu conheci você no passado, você era isso, e agora você está transformado. Por quê? O sal na minha vida provocou sede nessa pessoa de querer conhecer o que fez com que minha vida mudasse. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o mundo tem que ver mudança em mim, tem que ver mudança em você, de comportamento, em tudo o mundo tem que ver a diferença em nossa vida, para que eles venham também a aceitar a palavra e cultuar, o nome do Senhor. Quando isso acontece, nós podemos apontar os homens para Jesus e compartilhar com eles a água da vida. Nunca devemos dar motivo para alguém dizer: se isto é um cristão, então nunca quero ser um. Isso fala quando o cristão ele é salgado. Quando ele é salgado, aí tem pessoas que falam: se esse aí for crente, eu não quero ser crente de jeito nenhum. Eu sou melhor do que melhor que esse crente aí que diz ser crente. Por quê? Porque ele deixou de ser sal e agora ele está salgado demais. Agora ele não serve para temperar. Ele passou dos limites. Então, o mundo não pode ver isso em nós. Nós temos que dar bom testemunho como sal da terra, dar bom testemunho para que as pessoas procurem em nós o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa fidelidade, o motivo da nossa sinceridade, para que eles possam conhecer também quem é Jesus. A letra G vai falar nossa comprovada capacidade. O sal muda quase tudo o que toca,
Você pode ter o sal muda, né? O sabor das coisas. A coisa está sem sabor, você põe sal, dá sabor. Né? Já peguei alguns exemplos aqui. Você pega uma clara de ovo sem sal, se você vai comer é a coisa mais ruim, mas você põe o sal, já dá um sabor, já é gostoso. A batatinha é cozida e tudo mais, se não tiver uma pitadinha de sal, você não vai gostar. Então, nós somos comprovado a capacidade do sal que muda o que se toca. Alimentos, gelo e etc. Somos chamados para sermos termostatos e não termômetros do mundo que nos rodeia. Temos de ser instrumentos de Deus para usar, para implementar a mudança em um mundo perverso. Então, nós, como sal, somos chamados por Deus para promover, ou seja, a mudança que o mundo precisa, e isso vem somente através da igreja como sal. A igreja, você pode ver que as igrejas que levam a sério o Evangelho de Cristo, que levam a sério a salvação, elas são bem conceituadas no Brasil, no mundo. Por quê? Pelo fato da fidelidade, pelo fato da sinceridade que tem. Isso demonstra o quê? O sal comprovadamente na vida dessa igreja. Quando isso acontece, quando isso for verdadeiro, o cristianismo do Novo Testamento tocará este mundo pecaminoso e perverso e haverá mudança. Nós só precisamos ter certeza de que estamos mudando o mundo e não o contrário, a mentalidade moderna. Nós temos que ser como o mundo para ganhar o mundo, é a mentalidade moderna. Nós temos que fazer de mundano para ganhar os mundanos, né? Não é isso. Eu, sendo sal, eu tenho que provocar reação na vida das pessoas por intermédio da palavra de Cristo na minha vida, porque eu sou sal. Eu sou sal, eu não tenho que fazer. Imagina bem, se todo mundo falar, agora nós vamos ter que fazer de bêbado para ganhar os bêbados. Não cola. Então, sendo sal, a nossa palavra do cristão vai ser sim, sim, não, não. E a mudança, obviamente, vai acontecer na vida daqueles que ouvem a palavra pela qual você está anunciando, sendo você sal verdadeiro. Então, é comprovado que o sal, tudo que ele toca, muda. Você lembra de José? José era sal na casa de Potifar. Tudo que José tocava, multiplicava. Tudo que José punha a mão, Deus abençoava. Então, o sal tem o poder de mudar. E assim somos nós também. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser sal e para abençoar em nome do Senhor Jesus. Agora, meus queridos, um perigo, segundo tópico que nós vamos estudar, um perigo a evitar. Vamos lá? Vamos ver um perigo a ser evitado. O sal era muito valioso no mundo antigo. O sal era muito valioso. Hoje não, hoje as pessoas... Você pode ver que o sal, hoje, ele ocupa as prateleiras. Ele não ocupa a prateleira. Ele ocupa algo lá no chão, assim, escondido. Você não vê sal na saída do mercado. Na saída do mercado você vai ver as coisas que, guloseimas, que as pessoas gostam, que está ali na saída. As pessoas olham, opa, ninguém põe sal, ninguém põe pia de sal na entrada de um supermercado. Não. Por quê? Sem valor. Um quilo de sal dá para quase um mês numa casa. Custa aí R$2, R$3. O sal era muito valioso. Tão valioso, na verdade, que as legiões romanas tinham frequentemente os seus salário pago com sal. Naquela época o sal era uma iguaria muito cara, que podia ser trocada por alimentos, vestimenta e outros. No latim, sal, quer dizer salarium argenum, que significa pagamento em sal. É daqui que vem a expressão salário. Então veja bem que o salário era pago, as pessoas trabalhavam, era pago com sal. Agora você imagina bem hoje, você trabalhar para receber sal. Chega no fim da tarde, seu dia, 3 quilos de sal.
Você vai fazer o que com... Você entendeu? Mas tinha um valor muito grande. Era possível, naqueles dias, o sal perder o sabor. O sal utilizado, então, era muito diferente do que vemos hoje. O nosso sal é um composto químico, tem uma química muito grande, chamada de cloreto de sódio. Então, os irmãos sabem que hoje, o sal que nós usamos hoje, ele tem uma química muito grande, muito forte, né? Tem até sal que não é recomendado, não é bem para a saúde, não é bom para a saúde. E hoje está um debate muito grande. Uns usam um tipo de sal, outro usa outro. Olha, esse aqui é o que é recomendado, e assim por diante. O sal usado no mundo antigo era extraído dos longas, né, ali do Mar Morto, que era de 7 quilômetros de comprimento e várias centenas de metros de altura. Veja bem o quanto era, né, de sal, o quanto sal era ali extraído do Mar Morto. Então, veja bem, de qualquer forma, era sempre misturado com minerais e vegetais. Quando essa substância era exposta aos elementos, ou quando ele tocava a terra, o sal perdia o seu salgado sabor. Mesmo o sal da superfície era escavado a partir, né, e era descartado, porque a exposição à luz tornava insípido. Este sal insípido também perdia todas as qualidades e fazia tão valioso e procurado. Então veja bem, por que o sal era procurado? Porque o sal bom mesmo, ele não era exposto, né, de qualquer maneira. Ele não era deixado, jogado, montes, não. Ele era bem conservado. Trazendo para a nossa vida espiritual, meus queridos, como sal, eu e você, né, sal dessa terra, nós também não somos para ficar exposto pelo nosso bel prazer de querer ser ou de ser alguém, não. Eu sendo sal, quem tem que aparecer na minha vida, na sua vida, na nossa vida, chama-se Jesus Cristo. É Ele que vai aparecer na minha vida e na sua vida. Quando Jesus não aparece na minha vida nem na sua vida, nós estamos deixando de ser sal. Nós estamos deixando de ser sal, e é um perigo muito grande que nós devemos ter cuidado, que eu não posso aparecer, você não pode aparecer, nós não podemos aparecer. Quem aparece é Jesus. Quem aparece é o Salvador da nossa vida. Quem aparece é aquele que está conosco todos os dias. Então, olha aí o perigo de sermos expostos. Eu vejo pessoas que querem a qualquer custo, né, a fama, que querem a qualquer custo serem alguma coisa, mas saiba que nesta vida, a luz que brilha na minha vida é Jesus. O sal que aparece na minha vida é Jesus que tem que aparecer. E não eu e você, e não nós. É possível os cristãos perderem a salinidade também. Isso acontece quando nós, como sal, nos tempos antigos, entramos em contato com o estreito, com o mundo. Então, o crente pode perder o sabor do sal quando ele se envolve com o mundo. Quando ele tem uma comunhão estreita com o mundo, ele perde o sabor. Ele não serve mais para salgar o mundo, porque agora ele já está igual ao mundo. Para você ver que muitos hoje já não são sal mais. Eles já vivem, eles estão na igreja, mas não estão em Cristo. Estar na igreja é uma coisa, estar em Cristo é outra. Estar em Cristo é uma, estar na igreja é outra. E tem muitos que já não são sal mais. Eles acham que são, mas não são. Porque eles estão na igreja, mas não estão em Cristo. E para mim ser sal, eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que estar em Jesus. Eu não posso ter comunhão com o mundo. Se eu tiver comunhão com o mundo, eu deixo de ser sal. Se eu tiver
comunhão íntima com o mundo, se eu for amigo do mundo, eu estou deixando de ser sal. Porque eu estou fazendo o que o mundo faz. E Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E só consegue transformar quando eu deixo eu ser sal da terra. Quando eu sou diferente deste mundo, porque a igreja, eu e você, nós fomos chamados para ser diferente nessa terra. Fomos chamados para ser diferente. Se não for para ser diferente, que diferença tem ser cristão? Que diferença carregar o nome de Cristo? Se eu não sou diferente, eu preciso ser diferente. Por isso que Jesus escolheu duas coisas. Escolheu o crente como sal da terra e como luz do mundo. Ou seja, eu tempero o mundo e ilumino o mundo pela graça de Deus que está na minha vida e na sua vida. Então, nós precisamos entender. Quando começamos a ser mais parecido com o mundo do que com o Senhor, então nós perdemos essa coisa que nos diferencia e nos torna valioso para o trabalho no reino do Senhor. Muitas vezes nós permitimos que nossos poços se encham de lixo. O evento é em Gênesis 26, 15, 18. Quando nós permitimos que os nossos poços se encham com o lixo do mundo, nos tornamos praticamente inúteis para o Senhor e sua obra. Então veja bem, quando eles entulharam os poços que o povo de Deus tinha feito, que o povo de Deus tinha furado, os inimigos entulharam. Meus queridos, quando nós começamos a parecer com o mundo, quando nós começamos a parecer mais com o mundo do que com o Senhor, é porque nós estamos deixando de ser sal. Quando eu me comporto como o mundo, quando eu me visto como o mundo, quando eu ando como o mundo, quando eu falo como o mundo, é porque eu estou perdendo o sabor de sal. E Jesus nessa noite quer dizer para mim e para você, se você está tendo comunhão com o mundo, se você está andando como o mundo quer que você anda, você está perdendo a essência de sal. Você está perdendo a essência do verdadeiro cristão, que tem o poder de temperar o ambiente aonde você chega, que tem o poder de temperar o ambiente de trabalho, o ambiente da escola, o ambiente na rua, aonde quer que esteja. Você tem esse poder, porque você e eu somos sal da terra, e nós temos o poder de Cristo na nossa vida, para isso acontecer. Então veja bem, se eu e você começar a parecer mais com o mundo do que com o Senhor, é um sinal que o sal está perdendo o sabor, está ficando insípido, está perdendo o sabor e não tem poder mais de temperar. Aí o que acontece, pastor? Quando perde o sabor, quando se torna insípido, quando o sal não presta mais para temperar, o que faz com ele? Aí agora nós vamos para o terceiro tópico que vai falar. Que vai falar sobre isso. Um destino para abominar. Veja bem, nos tempos antigos, quando o sal era insípido, era então retirado e lançado no solo. Quando ele perdia o sabor, as refinarias que tinha, pegavam o sal e lançavam no solo, e veja bem o que acontecia. Era muito usado como cascalho. Seu propósito então era só para matar as ervas daninhas que cresciam na estrada, e servia também para os pedestres manter suas sandálias limpas da lama. Literalmente era para ser pisado pelos homens. O que acontecia? O sal perdia o sabor, as refinarias, as usinas de refinaria pegavam aquele sal, jogava nas estradas, jogava nas ervas daninhas para matar, jogava nas estradas, servia como cascalho, as pessoas passavam e com as suas sandálias sujas de barro, passava naquele sal, naquelas pedras de sal e limpava. E o sal era pisado pelos homens. Quando eu e você chegamos a esse ponto de deixar de ser sal e passamos a ter um temperamento do mundo, passamos a parecer mais com o mundo do que com Cristo, do que com a igreja de Cristo, é o perigo de nós sermos lançados fora,
para ser pisado pelos homens. Foi o que Jesus falou. Quando o sal deixa de ser sem sabor, insípido, para nada mais presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Agora aplicando para o mundo espiritual, para a nossa vida espiritual, você é sal dentro da igreja, mas se tornou um sal sem sabor. Você vai ser lançado fora aos poucos, a pessoa vai saindo, de repente ela vaza daqui, da presença do Senhor. Aí ela vai lá fora ela vai ser pisada pelos homens, ela vai ser pisada pelas pessoas. Você não é crente? Você não é lá daquela igreja? E o diabo que ele expulsou tantas vezes, mas você não me expulsava? Por que você não me expulsa agora? Agora vai ser pisado agora, é o contrário, vai inverter. Ao invés dele pisar o inimigo, é o inimigo que vai pisar nele. Então nós temos que evitar que percamos o sabor, que percamos o tempero, meus queridos. Porque se perder o tempero, se tornar insípido, vamos ser lançados. Você deixou de ser crente, você deixou de me honrar, você conta mentira no seu trabalho, você conta mentira para sua mãe, você conta mentira para o seu pai, você conta mentira para o seu patrão. Você deixou de ser sal, você só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É o que a palavra de Deus nos fala, é o que a palavra de Deus nos mostra. Então veja bem, meus queridos, literalmente o sal era lançado fora e pisado pelos homens. Letra B, cada cristão aqui hoje precisa entender que quando perdemos a nossa salinidade e quando deixamos de funcionar como o sal do mundo, então nós também não servimos para mais nada, e ainda que não perdemos a nossa salvação, mas perdemos totalmente a utilidade para o Senhor e a sua obra. Então veja bem, quando deixamos de ser sal, deixamos de temperar, deixamos de funcionar como sal do mundo, como sal da terra, então nós não servimos para mais nada. Você não serve para fazer mais nada na minha casa, porque perdeu o sabor. Não tem mais aquela afinidade, não tem mais aquele sabor de cristão, aquele desejo de cristão, não tem mais. Agora vai ser lançado fora, vai ser cortado, vai ser lançado para fora. Então veja o perigo, meu querido. Quando permitimos que o nosso testemunho seja manchado pelo pecado e o mundo, então os homens vão andar sobre o nosso testemunho e nos tornarmos absolutamente inúteis para o Senhor e sua obra. Ou veja, quando nós somos tomados pelo pecado, você é sal, você está na igreja, o mundo te vê de uma forma diferente. Você chega num lugar, quando você é sal, você chega num ambiente, você não precisa chegar lá no ambiente com um papel colado na testa, escrito, eu sou crente. Não precisa. Se você é sal, quando você chega num ambiente, e você é sal, você é cristão? Sim. Dá para ver. Mas por que ele descobriu? Porque há um brilho. Há um brilho. E o sal que está em nós, o sal que somos, está provocando sede naquela pessoa de estar perto de você. E agora, o que acontece? Você está vendo que você é útil. Mas quando nós perdemos, aquilo lá foi crente uns tempos. Aquilo lá foi crente, aquilo lá foi sal uns dias. Aí eles começam a pisar no nosso testemunho, que nós tivemos um testemunho de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e de repente jogou tudo fora. Aí eles vão pisar em cima do testemunho que nós demos durante a vida toda. É o sal sendo lançado fora, sendo pisado pelos homens. Foi crente a vida toda, agora voltou para bagunça. Depois de muitos anos, depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, agora está na gandaia de novo. Por quê? Perdeu o sabor. Não tem sal mais, não é sal mais. Então nós temos que evitar para não ser lançado fora, porque quando for lançado lá fora, eles vão pisar no testemunho de Cristo na nossa vida. Mas você não era crente? Você não era o bonzão? Você não era o que pregava? Você não era o que cantava? Você não era o que orava? Vão pisar. Então devemos tomar cuidado e abominar esse destino. Letra C. Eu
não sei se você, mas eu quero dizer aqui para você nessa noite. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu não quero ser expulso da presença do Senhor como sal que não serve para mais nada. Porque quem vai expulsar não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o ministério que vai te disciplinar, que vai te excluir. Isso é porque você vai perdendo o sabor, você vai perdendo, cada dia perde. Dali a pouco, o ambiente que você está não serve mais para você. Não serve mais. Esses hinos aí, eu amava os hinos. Gostava, esses hinos da harpa. Aí depois vai perdendo o sabor de sal. Esses hinos da harpa é hino de velho. Hino tem que ser pauleira, mano. Aí já vai perdendo, né? Vai perdendo o sal, o sabor. Não, isso aí a igreja vai esvaziar com essas músicas da década de bolinha. Isso aí não funciona, não. Vocês têm que pôr coisa nova. O sal já está indo embora. O sal já está indo embora. Então a gente tem que tomar cuidado. Aquele negócio lá. Você vai cantar essa. Eu consigo. Não tem jeito de cantar. Só isso. Porque a pessoa vai perdendo. Porque quantas vezes, preste atenção, quantas vezes eu e você chorou ouvindo esses hinos? Quantas vezes você chorou ouvindo o hino 15, 171, 169, 525? Quantas vezes nós choramos? 432. Quantas vezes eu chorei com o hino 432? Minha vida seja assim. Quantas vezes? Aí o sal vai perdendo o sabor. Esses hinos aí, Ziel, por fora. Vocês têm que renovar. Vocês têm que pôr coisa diferente lá, que chama mesmo. Assim, um pauleira mesmo. Engraçado, né? A vida toda, esses hinos nos sustentou. Mas enquanto eu era sal, eu deixei de ser sal, não serve mais. Então esse é o perigo. É o perigo. E você, olha aqui, os sintomas de quem está perdendo o sabor de sal. Ai. Não tem apetite pela palavra, não gosta de culto de ensino, não gosta de escola dominical, não gosta de oração, não gosta de ler a Bíblia. Pastor, mas não tem crente assim não. Não tem não, está cheio. Está cheio. Ele só lê a Bíblia quando vem na igreja. Assim mesmo ainda esquece a Bíblia em casa. Vamos ler, fazer a leitura oficial. Eu esqueci. Nossa. É a mesma coisa. Quando eu venho para a igreja, qual ferramenta que eu vou usar? A Bíblia. A harpa. É a mesma coisa do irmão que trabalha de pedreiro. Ele vai para o serviço e chega, não, esqueci a coel, prumo, nivo. Ué, como é que ele vai trabalhar? É porque está perdendo sabor, meu querido. Quando nós começamos assim, estamos perdendo sabor de sal. Estamos deixando de ser sal. Que nessa noite a palavra de Deus, que está falando comigo, falando com você, vamos voltar a ser sal. E não salgado, ser sal, temperado. Conclusão, há uma tremenda necessidade de cada filho de Deus ser tudo o que Deus quer que sejamos nesses dias. Deus quer que sejamos sal. Olha aqui, o sal, tem hora que nós perdemos a ponta da meada. Por quê? O povo começa a descer a lenha nas autoridades, e a gente não vigia e entra no meio também. E a Bíblia já pede diferente. A Bíblia manda fazer o que pelas autoridades? Orar. E a gente começa a conversar com pessoas que não é sal, é salgado. Tem que... Aí a gente, você sabe que é mesmo? Depois que a gente fala, meu Deus, onde que eu entrei? Aí o crente concordou comigo lá, o pastor concordou comigo.
concordou com a coisa que... Por quê? Opa, falta de vigilância, o sal está indo embora. Dali a pouco nós estamos aceitando pena de morte, dali a pouco nós estamos aceitando matar um... Misericórdia! Porque as coisas, elas não saem devagar da nossa vida, elas não saem assim de uma vez. Não saem. Nós não perdemos de uma vez. Nós vamos perdendo aos poucos. Olha aí. Temos visto bastante falsidade e hipocrisia para fazer de inúteis. Para nos fazer de inúteis. Nós precisamos ser o sal para a purificação, preservação, penetração e agradável para que o Senhor possa nos usar nossas vidas e o nosso testemunho para a sua glória. Deus nos ajude a sermos cristãos salgados, sal da terra. Que sejamos sal, que não envergonhemos o Evangelho de Cristo, que não envergonhemos a palavra de Deus, que não envergonhemos a mensagem da cruz, mas sejamos sal verdadeiro, sejamos sal da terra, sejamos sal nessa terra. E às vezes somos humilhados, às vezes somos taxados de quadrado, mas fica quadrado, meu querido, seja sal quadrado, seja sal quadrado. Ah, mas os outros querem falando que nós é quadrado, que... Graças a Deus por isso, porque eu olhei lá em Apocalipse, a Bíblia fala que a cidade que Deus tem preparado para nós, ela é quadrada. Então só vai entrar crente quadrado. Redondo vai rapidinho para o beleléu, vai rolando rapidinho, né? E cai lá no ninho do adversário. Que Deus nos guarde e que estejamos prontos para continuar sendo sal da terra.